Olá, pessoal! Vamos para mais uma semana de aula online. Vamos estudar agora o grupo 7, módulo 52, na página 128 até a 131, características gerais dos animais. O reino animal, ou também chamado de animalia, é conhecido também como reino metazoa, e é uma das classificações biológicas dos seres vivos propostas pelo biólogo Robert Whittaker e é utilizada até hoje na atualidade. A diversidade de animais ela é muito grande, variando de esponjas do mar até mesmo aos vertebrados, e além disso, eles são encontrados em todos os tipos de habitats, como os ambientes aquáticos e também os terrestres. Que eu coloquei esse mapinha conceitual para a gente recapitular um pouquinho, sobre as características do reino animal. Eles são formados basicamente por células, isso vocês já estudaram, que um ser vivo ele é formado basicamente por células e eles também possuem metabolismo. Eles podem ser uni ou pluricelular, Uni, como as bactérias e os protozoários, qual só possuem uma célula. Pluricelulares, como os animais e plantas, possuem mais de uma célula. E eles podem ser também autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E os heterótrofos, eles obtêm o seu alimento do meio onde vivem, Precisa buscar o seu alimento no meio em que vivem. E eles se reproduzem de duas formas, podem se reproduzir assexuadamente, bem como sexuadamente. Na forma assexuada, eles originam seres que são geneticamente idênticos, é como se fosse um clone. E na forma sexuada, promove a variabilidade genética, Eles possuem esses descendentes diferentes um do outro, assim como nós, seres humanos, nós possuímos uma variabilidade genética, ou seja, nós somos diferentes dos outros seres da nossa espécie. Como a gente já disse, a célula é a unidade básica estrutural de um ser vivo. Todos os seres vivos possuem células, com exceção dos vírus. Podem ser unicelulares, possuem apenas uma célula, como por exemplo as bactérias e os protozoários. Ou eles podem ser pluri ou multicelulares, que são os seres que possuem várias células, como por exemplo as plantas e os animais. Aqui, para facilitar, eu coloquei a imagem dos organismos unicelulares e dos organismos pluricelulares. Lembrando que a célula é a unidade funcional fundamental e básica de todo ser vivo, Todo ser vivo ele deve ter uma célula para ser considerado um ser vivo, com exceção dos vírus, que a gente já falou sobre isso também. Então, aqui nós temos os organismos celulares, uma bactéria, um protozoário, uma alga unicelular e uma levedura. Então, são exemplos aqui de seres unicelulares. E seres pluricelulares, nós temos uma planta, um animal ali, uma zebra, um gato, um pato, um ser humano e um cogumelo do tipo... não lembro o nome certinho desse cogumelo, mas ele é um cogumelo venenoso, tá? Ele não pode ser comestível. Quanto ao tipo de alimentação, eles podem ser autótrofos, que são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, como por exemplo as plantas e as algas. E eles podem ser heterótrofos, que são os seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e precisam consumir o alimento no ambiente onde vivem, como por exemplo os fungos e animais. Aqui também temos exemplos de organismos autótrofos, as plantas, as algas, as cianobactérias. Elas sintetizam o seu próprio alimento, produzem o seu próprio alimento. E os organismos heterótrofos são aqueles que dependem dos organismos autótrofos, eles buscam o alimento no meio em que vivem, como por exemplo uma cobra, um gavião, um esquilo, um boi, um peixe e etc. Quanto ao tipo de reprodução, ela pode ser de dois tipos.
a reprodução do tipo assexuada e a reprodução do tipo sexuada. Tá? A reprodução assexuada, ela pode acontecer por bipartição, onde elas se partem no meio, né, fundindo ali o seu material genético, ou também por brotamento, que a gente vai falar, ou pela troca de gameta, que é a reprodução sexuada, né, onde precisa haver o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, a reprodução ela é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes da mesma espécie, e ela pode ocorrer de duas formas. A forma assexuada, quando não há a troca de gametas, e esse tipo de reprodução é a forma mais simples. Ela gera indivíduos idênticos, ou seja, como se fosse um clone, por meio de divisão binária e também do tipo brotamento. Quem faz esse tipo de reprodução são as bactérias e os protozoários. E a forma sexuada ocorre a troca dos gametas masculinos e também femininos por meio da fecundação. Né? Precisa haver um encontro do óvulo com o espermatozoide. Esse tipo de fecundação, ela gera variabilidade genética, né? Ou seja, indivíduos diferentes uns dos outros, como, por exemplo, eu já citei também os seres humanos, né? Que nós não somos iguais a todos da nossa espécie. A gente é diferente um do outro. É lógico que se for um irmão gêmeos, vai ser bem parecidos, né? Se for gêmeo idêntico, vai ser igualzinho. Mas não quer dizer que não gera aí a variabilidade. Eu coloquei para vocês os tipos de reprodução assexuada, por divisão binária e por brotamento. Essa primeira aí, que acontece por bactéria, e a última, que acontece nos paramécios, são a divisão binária, tá? A do meio é o brotamento, que acontece nas hidras. Então, primeiro eu vou explicar o que é a divisão binária. Então, o tipo de reprodução por divisão binária, ela ocorre quando uma bactéria ela vai duplicar o seu material genético e aí logo em seguida ela vai se dividir. Quando ela se divide, ela já origina duas bactérias idênticas a ela. Então, uma bactéria, quando em condições ideais de temperatura, nutrientes, ela vai levar em torno ali de aproximadamente uns 20 minutos para completar todo o seu processo de divisão. Né? Como eu já falei para vocês, a cada 20 minutos uma bactéria ela dá origem a outra. Então, isso vai gerando uma probabilidade de muitos indivíduos ao longo do dia, né? E assim acontece com o paramécio também. Já no tipo brotamento, notem aí, ó, nós temos as fases 1, 2, 3 e 4. A hidra, ela cria um brotinho. Professora, mas a hidra é uma planta? Não, a hidra é um animal, que ele é um animal séssil. O que quer dizer isso? Que ele é um animal que vive fixo. Quando a gente fala séssil, quer dizer fixo. E ele gera esse brotinho aí, tá? Esse brotinho, no período de reprodução dessa espécie, ele cresce, como vocês estão vendo aí nas fases 1, 2, 3, até ele se desprender. E aí ele se desprende e cai ao solo. Esses animais, eles vivem dentro dos mares, tá? Existem poucas espécies de água doce, mas a sua maioria são de água salgada. Então, ele cai ali e fixa, né? Às vezes pode ser levado pela correnteza e ele fixa num solo, numa rocha, e ali ele vai crescer, dando origem a novos seres. O processo de reprodução do tipo sexuada, né? Como a gente já falou, precisa da troca dos gametas. Então, os gametas, eles nadam até chegar ao óvulo e haver a fecundação. Geralmente, é um espermatozoide só que consegue fecundar o óvulo, tá? Então, nós, vamos dizer assim, né, entre aspas, nós somos o espermatozoide mais forte que conseguiu chegar e adentrar ao óvulo ali. Quando adentra mais de um espermatozoide, formam os gêmeos, quando consegue entrar, porque assim, quando o espermatozoide ele chega, tem uma camadinha que chama ovócito. Quando ele chega no ovócito, quebra essa primeira paredinha do ovócito, logo ele se fecha.
e aí os outros não conseguem entrar mais, ele se fecha e não deixa os demais entrar. E aí, às vezes, por um deslize, mais um espermatozoide ou outro consegue entrar, que é quando forma os filhos gêmeos. Então, no tipo de reprodução sexuada, ocorre a troca dos gametas, masculino e feminino, né? O espermatozoide ele tem que nadar até adentrar o óvulo ali e fazer a fecundação. O corpo dos animais, ele pode ser dividido em partes equivalentes em relação ao seu eixo central e também longitudinal, ou seja, ele pode ser dividido em partes iguais. Quando diversos planos imaginários que se cruzam no centro podem ser traçados no animal, chamamos de simetria radial, que é aí que a gente está mostrando, é aquela em que o corpo do animal pode ser dividido em vários planos dispostos em torno de um eixo longitudinal, e animais com esse tipo de simetria recebem o nome de radiados. Esse grupo é representado pelos quinidários e equinodermos já adultos, tá? Então, grande parte desses animais, eles têm o corpo cilíndrico, não se locomovem, eles vivem fixos, são animais sésseis, né? Como, por exemplo, a anêmona. Quando o corpo do animal é dividido por apenas um eixo em duas metades simétricas, disse que se chama simetria bilateral. Dessa forma, essas espécies apresentam lado esquerdo e direito semelhantes, além das faces ventral e dorsal, e também as extremidades anterior da cabeça e posterior, o ânus e os orifícios reprodutores. Então, a simetria bilateral, ela é aquela em que o animal apresenta duas partes semelhantes, sendo dividido apenas por um único plano de simetria, como vocês podem olhar aí na imagem, ó, parte, né, de um eixo, uma reta dividindo ali em duas partes. E nós temos aí os exemplos de animais que apresentam essas características, que são os artrópodes, os plateumintos, os seres humanos e larvas de equinodermos, tá? Então, parte aí esse eixo, né, dividindo em duas metades simétricas. Aí eu coloquei aqui também sobre o metabolismo, que são todas as reações químicas de um organismo, como, por exemplo, a respiração, a digestão, a movimentação e dentre muitos outros, né? Aí tem essa imagem mostrando que o metabolismo da gente funciona conforme a quantidade de atividades físicas que nós fazemos e etc. Para acelerar o metabolismo, nós devemos fazer exercícios físicos, tomar chá verdes, nos hidratar muito bem, né? Tomar bastante água e aí, se achar necessário um suplementozinho para acelerar o metabolismo, lógico que tudo isso com orientação de um nutricionista. Aí nós temos os invertebrados e vertebrados, são os animais popularmente separados em dois grupos, né? Eles recebem essa denominação que não tem valor taxonômico, mas que é utilizada para fins didáticos, né? Ou seja, os invertebrados são aqueles seres vivos que não possuem coluna vertebral, os vertebrados possuem coluna vertebral, e a maior parte dos animais é de invertebrados, são aqueles que não têm vértebras nem coluna vertebral, como a gente falou, e eles são classificados atualmente nos seguintes filos: nos poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, molúsculos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. E também, diferentemente dos invertebrados, os vertebrados eles apresentam vértebras, né, coluna vertebral, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós vamos estar estudando cada um desses separadamente, tá, ao longo deste capítulo, deste grupo. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai estudar cada um deles. Aí a gente tem essa representação simplificada de possíveis relações de parentesco entre animais. Isso aqui é um cladograma, vocês vão estudar mais a fundo lá no 9º ano sobre os cladogramas. Mas aqui dá para vocês verem mais quem são os mais próximos. Aqui quem são os mais próximos são os molúsculos, mexilhões, os anelídeos, os artrópodes. Depois vem as aves e os répteis. Esses que partem de uma mesma linha, de um ancestral comum, são os que são mais
têm um parentesco maior, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me chamar, tá? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.